E aí, gostaram da prova? Eu gostei. Acho que estava dentro do esperado, do que conversamos, tá? Uma prova tranquila, um texto tranquilo. Aliás, vamos começar aqui logo, não é? Deixa eu te mostrar esse texto, eu até sair da frente, porque é um texto que eles cobraram, que ele traz uma informação. Lembre-se da nossa conversa sobre dar uma olhada na referência bibliográfica para saber qual é o assunto, dá uma olhada no início do texto e olha só o início do texto. Eu vou ler esse texto rapidão com vocês, até porque isso agiliza o responder às questões as objetivas, tá? Olha, o que eles colocaram. Quando me pedem para indicar o ponto mais importante dos últimos 20 anos no trânsito no Brasil, costumo dizer que foi o despertar da sociedade brasileira para o tema da violência nas nossas ruas e estradas. Então, tu já sabes qual é o assunto. Vai falar sobre esses 20 anos do trânsito e o comportamento do cidadão em relação ao trânsito em si. Olha só, isso é essencial para a tomada de posição sobre a gravidade do problema no país. Da mesma forma, é o ponto de partida para esboçar uma reação para alterar esse panorama. Uma reação que altere esse panorama, não é? Ficou meio estranho aqui, porque há um errinho, há uns erros aqui, uns desvios na relação na questão da regência. Quando comecei a me envolver com esse tema, a partir de 1986, percebi facilmente a distância existente entre o trânsito e a sociedade brasileira. Na época, o trânsito era assunto para bem poucos. Por isso mesmo, não fazia parte do debate cotidiano. As pessoas, principalmente as mais humildes, acreditavam que acidente de trânsito era vontade de Deus, coisa do destino, ó, entre aspas, e as pessoas que falavam, pensavam assim. Os governos não tinham como prioridade, assim como o setor privado, embora pagasse parte substancial da conta. Os meios de comunicação não o discutiam, até porque ele não fazia parte da agenda nacional. Por isso, é fácil entender minha indicação do despertar da sociedade como destaque do período. Então, o problema estava na sociedade, nas crenças da sociedade. É importante destacar que, mesmo hoje, nem o trânsito, nem a segurança no trânsito fazem parte das prioridades nacionais. Contudo, pelo menos atualmente, já estão inseridos na agenda do país. Pode parecer pouco, mas já é motivo de comemoração. Levar uma sociedade inteira a se conscientizar da importância do trânsito e provocá-la para reagir por resultados é um processo lento e penoso em razão das dificuldades, principalmente comportamentais, do cidadão brasileiro. E neste campo, não falo apenas da gente mais simples. Nossa cultura, nossos valores subdesenvolvidos ao longo desses mais de 500 anos da nação são obstáculos consideráveis a serem transpostos e que só o serão se houver avanços paulatinos de setores da sociedade que aos poucos se conscientizem e assumam posições mais concretas, a questão da sociedade em si. Nesse ponto, torna-se essencial o papel das lideranças todas do país. Líderes políticos, empresariais, religiosos, militares, comunitários, todos podem desempenhar funções de grande importância para diminuir o caos no trânsito. É essencial observar que insistir com ênfase para questões de trânsito não significa ativismo ou fanatismo. É bom lembrar que o país vive ótimos anos de desenvolvimento econômico, de crescimento social e, portanto, tem a grande oportunidade de melhorar a autoestima brasileira numa área, trânsito, que funciona como cartão de visita de uma cidade ou de um país. Beleza, então você viu que o texto não foi um texto difícil, não. Foi um texto informativo, tá? Porque ele perguntou na primeira questão, tu lembras? Qual era a tipologia textual? O texto ele é informativo, gente. Ele perguntou aqui, ó, quanto às características do texto em análise, assinale a alternativa correta. Só pode ser a letra D. Por quê? Porque na letra A eles perguntam, em grande parte desse texto, há características relativas à descrição. Não. No texto não predomina a descrição. Há uma informação. Na verdade, o texto ele é argumentativo. É uma dissertação argumentativa. A informação e o posicionamento do autor. Prevalecem as marcas do texto injuntivo? Não. O texto injuntivo orienta. E aqui ele não traz verbo no imperativo para orientá-lo. Não. Esquece a B. Nesse texto, apresentam-se predominantemente traços de uma narrativa, ele não conta história. Não é isso, ele irá se posicionar em relação ao trânsito, à violência no trânsito. Então, a resposta foi a letra D. Observam-se de modo preponderante
marcas do texto que se discorre sobre um assunto. Os 20 anos, que ele cita aqui, ó, os 20 anos de trânsito do Brasil. É sobre isso o texto. Então, a resposta é a letra D. Olha, tranquilo aqui, tá? Segunda questão. Entre as alternativas abaixo, qual não representa um obstáculo para o processo de conscientização da sociedade brasileira para a relevância das questões referentes ao trânsito? Qual é a que não é o obstáculo? Na letra A inexistência da segurança no trânsito entre as prioridades em nível nacional. Calma. Isso é uma consequência. Isso não é um obstáculo, é uma consequência de quê? É uma consequência do comportamento dos brasileiros, independente da classe socioeconômica. Os valores e a cultura brasileiros, desde o descobrimento desse país. Olha, os valores e a cultura brasileiros, desde o descobrimento deste país. Porque ele cita no texto, o foco do texto é a falta de consciência do cidadão desde sempre. Desde a época, desde os primórdios, é como ele cita no texto, tá? A lentidão e a dificuldade impostas pelo modo de agir do povo brasileiro. Então é isso, o governo não se importava, a mídia não se importava, a sociedade não se importava. E o problema ocasionado era o quê? A inexistência de segurança. Então, aqui dizer, entre as alternativas, qual não representa obstáculo, na letra A, a letra A não é um obstáculo, é a consequência da falta de consciência. O obstáculo é o cidadão. Tá? E aí a consequência é justamente são cuidados, ausência de cuidados, porque o cidadão ele não tem consciência, tá? Então a resposta é a letra A. Qualquer dúvida, fala comigo, ou pelo Instagram, está aqui, ó, fala comigo. Olha, Ana Paula, eu quero que você fale mais sobre isso, porque eu ainda fiquei insegura na questão número 2, exemplo, tá? Fala comigo, fala, nós iremos tirar suas dúvidas, tudo bem? Vamos à terceira. No texto em discussão, observam-se palavras que apresentam metafonia, meta, que é mudança de som. Sabe aquela história de termos ovo no singular, que é a pronúncia fechada? No plural, ovos. Olha, ele explicou no enunciado a alternância do timbre da vogal tônica na flexão nominal de gênero, quando muda número, ou na flexão verbal. Pode ser o verbo também, tá? Tais palavras predominam em que parágrafo? Vou direto ao ponto. O parágrafo que trouxe foi a letra B. Quarto parágrafo, vou te mostrar. Nós não encontramos isso nos demais parágrafos no texto, mas no quarto, uma, dois, aqui três, quarto parágrafo, olha só. Levar uma sociedade inteira a se conscientizar da importância do trânsito e provocá-la para reagir por resultados é um processo lento e penoso. Penô, no singular, penosos no plural. Noso, nosos. Então, já temos a palavra aqui, ó, em razão das dificuldades, principalmente comportamentais, do cidadão brasileiro. E, neste caso, não falo apenas da gente mais simples. Nossa cultura, nossos valores subdesenvolvidos, ao longo desses mais de 500 anos de nação, são obstáculos consideráveis a serem transpostos. Transposto no singular, transpostos no plural. Transposto, transpostos. Transposto, transpostos. Então, é o quarto parágrafo, tá? Ok? Já sabe se ficar inseguro. Vamos à quarta. Entre as afirmações seguintes, assinale aquela cujo teor está em desacordo com as regras ortográficas impostas pela OLP de 1990. O vocábulo violência é acentuado graficamente por ser proparoxítona. Olha, no intensivão nós falamos sobre isso, que a banca chama de proparoxítona irreal. Fizemos questões, porque também nós só respondemos as questões da banca impar nas últimas, no intensivão. Nós só fizemos isso. Então, na última, acho que foi na segunda gravação, na segunda aula, nós fizemos uma que ele chamava, não lembro se era a palavra violência mesmo, tá? Mas eu acho que era até a mesma palavra, viu? Opa, se foi, nem lembro. Mas que ele chamava de proparoxítona irreal. Irreal. Que eu te disse, olha, irreal é a acidental, é a essencial. Então, isso está em acordo com a gramática, com o que a gramática estabelece. Palavra paroxítona terminada por ditongo crescente pode ser uma proparoxítona. A forma adjetival subdesenvolvidos deve ser escrita tudo junto, sim. Sub é prefixo, termina com B. Desenvolvidos é o radical, começa com D. Os opostos se atraem, tudo certo. O substantivo forma, não. O substantivo forma não pode receber acento gráfico. Rapaz, olha,
Se você for para a linha 3, ele colocou assim, olha, linha 3, a posição sobre a gravidade do problema no país. Da mesma forma da mesma maneira, do mesmo jeito, tá? Então, a palavra não admite acento. Quem permite acento diferencial é forma. Forma de bolo, que pode vir com ou sem acento. Esse acento ele é opcional, mas é a forma de bolo. E não forma como sinônimo de maneira. Não. Opa, então aqui, olha, não pode receber, não pode receber. A palavra autoestima pode ser grafada sem hífen ou com hífen. Tu sabe que isso está errado. A autoestima é sempre junto. A última letra do prefixo é diferente da primeira e do segundo elemento, os opostos se atraem, como nós conversamos em subdesenvolvidos. É tudo junto. Então, errou, hein, na D. Número 5. Em conformidade com o autor do texto, no início, a partir de 1986, o trânsito era considerado o quê? O quê? O que, que ele fala nesse trecho? Questão de compreensão. Volta à linha 5 para saber o que, que ele fala sobre isso. Olha, o que, que ele fala aqui? Eu quero apagar tudo. Pronto. Linha 5. Quando comecei a me envolver com esse tema, a partir de 1986, percebi facilmente a distância existente entre o trânsito e a sociedade brasileira. Olha, ele percebeu essa distância. Na época, o trânsito era um assunto para bem poucos, né? As pessoas nem falavam sobre. Por isso mesmo, não fazia parte do debate cotidiano. As pessoas, principalmente as mais humildes, acreditavam que o acidente de trânsito era vontade de Deus, coisa do destino. Os governos não tinham como prioridade, assim como o setor privado, embora pagasse parte substancial da conta. Os meios de comunicação não o discutiam, até porque ele não fazia parte da agenda nacional. Por isso é fácil entender minha indicação do despertar da sociedade como destaque do período. Gente, a negligência do governo, da mídia, das pessoas em relação a isso. Então, a resposta, olha só, era um assunto negligenciado pelos governos, pelo setor privado e pelos meios de comunicação. Isso está escrito no parágrafo. Volta lá que você vai encontrar, eu li para vocês. Então, está escrito, tá? Beleza, então ele fala sobre isso. Ele quer, olha, ele quer saber o que está escrito a partir disso aqui, ó. Em conformidade com o autor do texto. No início, a partir o trânsito era considerado o quê? Um tema que já atraía atenção? Não. Uma das preocupações mais debatidas não era a melhor alternativa para se priorizar o trânsito como uma questão socioeconômica, não, era negligenciado. Olha a sexta, nas linhas 7 e 8, empregaram-se as aspas, a fim de quê? Tu lembras? Ele está falando algo, aí ele fala que as pessoas diziam que quando havia acidente era é porque Deus queria, né? É porque Deus quer que aconteça mesmo, principalmente os mais velhos. Então, quando ele coloca as aspas, ó, vontade de Deus, coisa do destino, é para dizer que isso não é fala dele, não, viu? Fala das pessoas de antigamente. Sendo assim, como era a fala das pessoas, é aqui, ó, letra B, distinguir a fala de outrem do restante do contexto, no início e no fim dela. Porque ele abre e fecha as aspas, não é? Então, marcar essa fala de outra pessoa. Tranquilo? Vamos à próxima. Essa foi fácil, tá? Olha, quando, ou melhor, com base nas regras de flexões nominal e verbal e no aspecto semântico, ao se colocar corretamente o seguinte excerto no plural. Quando comecei a me envolver com esse tema, tem-se a oração. Achei jóia essa questão. Porque assim, ó, quando comecei, eu, tu, ele, são as três pessoas no singular. Nós é plural de eu, vós é plural de tu, e eles é plural de ele. Ficou grande o é aqui, não é? Então, o plural, olha, quando comecei, quando, não, aqui é tu começaste. Aqui, o eu continua eu. Nós começamos a nos envolver com esses temas. Quando eles começaram, não, aqui é eles. O plural é do eu é nós. O plural do tu é vós e do ele é eles. Então, resposta C. Olha a oitava. Nesta oração, líderes políticos, empresariais, religiosos, militares, comunitários, todos podem desenvolver funções de grande importância. Com relação à sintaxe de concordância, o verbo poder concorda com quem? Com todos. Todos, que é o que resume o sujeito, porque o sujeito ele é composto. O sujeito é líderes, é isso, é tudo isso.
Só que todos resumem. É como assim, ó, Pedro, Maria, José. Todos estudaram. O sujeito é Pedro, Maria, José. Todos resumem. Pedro, Maria, José. Ninguém estudou. A singular porque concordou com ninguém. Todos, ninguém resume o que foi dito antes. É um aposto resumidor, resumitivo, como muitos chamam também. Recapitulativo, porque recapitula o que foi dito antes. Resposta letra A. Ah, mas também daria para você já eliminar aqui. Porque se fosse para concordar com o sujeito, teria que ser tudo. Aqui eles colocaram líderes, políticos e comunitários. Sim, o resto. Políticos e militares. E o resto, olha, líderes e religiosos. Tem que ser tudo. Então você já eliminaria aí, tá? Número 9. Considerando a regência dos verbos constantes no primeiro parágrafo, é correto afirmar que. Bom, ele quer saber prevalece o quê, tá? Prevalece o quê? Vamos. É transitividade o que ele quer. No primeiro parágrafo, é transitividade. Vamos apagar isso para mostrar a vocês. Quando me pedem para indicar, ó, pedem o quê? Para indicar o ponto de vista, ou melhor, o ponto mais importante dos últimos 20 anos no Brasil. Pedem o quê? Pedem a quem? Quando me pedem a indicação. Quando me pedem a indicação. Ele colocou esse para aqui, ó, preposicionado, não é? Pede a quem? A mim. Então, o verbo é transitivo direto e indireto, tá? Quando me pedem para indicar, indicar o quê? O ponto mais importante. Objeto direto, ó, indicar é transitivo direto. Tá certo. Vamos lá. Costumo dizer, locução verbal, dizer o quê? Olha que o verbo é transitivo direto, que foi o despertar, despertar que veio como substantivo, né? Porque veio um artigo na frente, da sociedade brasileira para o tema da violência das nossas ruas e estradas. Isso é essencial, esse é verbo de ligação, para a tomada de posição sobre a gravidade do problema no país. Da mesma forma, é o ponto de partida para esboçar o que? Uma reação. Para alterar, para esboçar uma reação que altere, não é? Que altere esse panorama, uma reação a qual altere esse panorama. Essa preposição aqui desnecessária, não é? Esboçar uma reação que altere esse panorama. Bom, alterar o que? Esse panorama, objeto direto. O que eles puseram aqui? Vamos lá. Volta, cadê a questão? Predomina verbo transitivo indireto? Não. Ó, há mais verbos transitivos diretos, como alterar. Alterar é transitivo direto, foi o último verbo. E a resposta é sim. E não existe emprego vicioso de verbo que contraria o que preconiza os gramáticos? Não, há umas preposições aqui desnecessárias, não é? Aqui, por exemplo, ou quando me pedem para, tudo bem, porque nós criamos um objeto preposicionado, mas as preposições aqui, ó, principalmente o último, desnecessário. Isso é vício de linguagem. Quando me pedem, cadê aqui, ó? Quando me pedem que indique. Quando me pedem que indique, pedem o quê? Que indique a quem? A mim, tá? Pedem o quê? Que indique a quem? A mim. Então, há uma preposição que o verbo não pediu. Quem pede, pede algo a alguém. Concorda? Concorda? Pronto. Então, inexiste, não, existe, tá? Colocar o para aqui, que é vício. Olha só, pede o quê? A quem, tá? Beleza, a preposição para desnecessária. Opa, esquece. Ó, indicar e despertar apresentam a mesma transitividade. Indica o que a quem, é transitivo direto e indireto. Indica o que a quem. Então, olha, quando me pedem, indicam, ó, indicar o quê? O ponto de partida e pedem é transitivo direto e indireto. Não, são regências diferentes, gente. São transitividades diferentes, tá? Ah, o despertar. Ó, indicar é transitivo direto, não é? E despertagem. Ah, mas despertar é substantivo. Eu vou voltar só para te mostrar. Despertar aqui é substantivo, gente. Olha, despertar nem verbo é, rapaz. Olha a brincadeira da banca. Foi o despertar. Despertar não é verbo, não, gente. Como é que eu vou te dizer que apresentam a mesma regência?
Se despertar veio como substantivo na frase, não, é falso. Olha, eita, Ana Paula, eu nem observei isso. O despertar, gente, derivação imprópria. Mudou a classe. E a décima questão. Assinale a alternativa em que há um erro de regência nominal. Regência nominal, vamos lá? Olha só, eles colocaram. Para isso é fácil entender minha indicação do despertar da sociedade como destaque do período. O destaque de quem? Do período, certinho. Isso é essencial para a tomada de posição sobre a gravidade de quê? Do problema, certo? Quando, a partir de 1986, percebi facilmente a distância existente entre o trânsito e a sociedade brasileira. Ok. Opa, já vimos EAD. Ó, é essencial observar e insistir com ênfase. Ó, tudo bem. Olha, é essencial observar que insistir com ênfase para questões de trânsito não significa ativismo ou fanatismo. Aqui um detalhezinho, né? Ele falou regência nominal. Primeiro que é essencial observar que insistir em quê? Quem insiste, insiste em alguma coisa. Insistir em questões. Insistir como? Com ênfase é o modo. Agora, insistir em questões de trânsito não significa ativismo ou fanatismo. Questões de quê? Questões de trânsito ou sobre, aqui é sobre o trânsito. Questões relacionadas ao trânsito. Então, questões sobre trânsito, tá? Então, a preposição aqui seria sobre. A respeito de trânsito e não de trânsito. É a respeito de, olha, para questões sobre trânsito, a respeito de. Então, houve uma observação a insistir em quê? E questões sobre o quê? Relacionadas a quê? Sobre trânsito. Beleza? Então, é a letra D. Tranquilo. Ou Ana Paula fala mais sobre tal questão. Aqui foi breve, gente. E faz quase meia hora. Então, qualquer dúvida, fala comigo, porque eu faço questão de ajudá-lo, de esclarecer, para que você não fique aí, opa, eu acho que pode entrar com recurso em tal questão e a situação aqui foi rápida, eu não percebi isso, tá? Fala comigo, beleza? Beijos, sucesso e até a próxima, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer observação, fala comigo, tá? Tchau.